Esse é mais um corte da live dos meio amadores. Nós estamos semanalmente nas multiplataformas, transmitindo diversos jogos. Antes de começar o vídeo, confere aí se já está inscrito no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pode encerrar, seu juiz, pode encerrar. Fim de papo, Estevão Barros. Fim de papo, empata o jogo. Corinthians 1, São Paulo. Resultado que saiu no lucro para as duas equipes, no fim das contas, Estevão. Não, no lucro pro Corinthians, né? Porque o São Paulo perdeu uma grande chance de quebrar o tabu hoje. Pelo que foi o jogo, o São Paulo foi melhor. No primeiro tempo, principalmente, criou... É verdade que conseguiu finalizar só uma vez no gol, e foi o gol. Mas o volume de jogo da equipe que o São Paulo apresentou nos 45 primeiros minutos era para deixar o torcedor hoje com uma esperança melhor. Né? Se termina ali 1-0 pro São Paulo, muito difícil o Corinthians conseguir empatar pelo que apresentou durante a partida inteira e pela pressão que enfrenta nesse momento. Né? Então, o jogo ficou nesse marasmo no segundo tempo, porque nenhuma das equipes gostaria de perder. Ficou claro que, tanto para São Paulo quanto para Corinthians, era mais importante não perder do que a vitória. Se acontecesse de ganhar o jogo, seria um golpe de sorte, comemora os 3 pontos e tudo mais. Mas, nesse momento, tanto São Paulo quanto Corinthians optaram por não sair daí derrotados. Para o São Paulo, mais um ponto no campeonato, um campeonato que é longo, então é um ponto fora de casa contra um rival, num lugar onde ele geralmente tem desempenhos muito aquens e consegue fazer um bom ponto, mas fica um gosto amargo porque poderia hoje ter saído daí com uma vitória pelo que foi o jogo. E do lado do Corinthians, né, mais uma partida tenebrosa da equipe. O Corinthians, como o Cássio gosta de dizer aqui, foi um bando em campo. Ofensivamente a equipe não se encontrava em nenhum momento, foram poucas jogadas que levaram perigo ao gol do Rafael. Se não é o pênalti ali, acho muito difícil o Corinthians, pela partida que fez, empatar o jogo. Então foi um resultado ruim. No meio campo também, os jogadores muito perdidos. A marcação do Corinthians até que melhorou no segundo tempo, conseguiu encaixar, mas difícil a situação do Corinthians. O Luxemburgo vai ter muito trabalho com esse elenco, Adiel. Vai ter muito trabalho, Estevão, e olha, saiu no lucro o Corinthians com esse empate. Uma partida tenebrosa do meio campo que não teve. E o Roberto, mais uma partida ruim. A única jogada que ele fez foi a jogada do pênalti, que ele só deu continuidade a ela. Demorou muito para fazer troca, mas é pela falta de opção de centroavante. Acho que a equipe do Corinthians precisa fazer contratações nessa janela que vai abrir agora, para ver se pelo menos consegue ter um elenco assim que possa dar opções para o Vanderlei Luxemburgo fazer alguma coisa diferente. No mais, o tabu está mantido e o Vanderlei Luxemburgo segue sem vencer. Precisa de muito mais para tentar conseguir alguma coisa nesse campeonato brasileiro, viu? Corinthians periga muito em brigar pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, a menos que tenha alguma virada de chave aí na Copa do Brasil, alguma coisa do tipo, motivação, porque no mais tá difícil a situação. No caso do São Paulo, uma defesa consolidada, destaque para Gabriel Neves, que junto com o Michel Araújo fizeram ali a dupla de volantes do São Paulo sensacional. E destaque negativo do lado do São Paulo é o Luciano, né, que ficou em campo mais tempo do que devia e prejudicou inclusive o Caleri, que tinha que correr pro lado direito de vez em quando para pegar a bola, porque o Luciano ficava muito parado esperando a bola no pé. Isso é um detalhe interessante. E aí cansou o Caleri, que teve que ser substituído. E as alterações do Dorival foram para aceitar um empate. E eu estou feliz com os 2 resultados, porque eu cravei 2 resultados e eu vou abrir uma vantagem na liderança do Bolota, Estevão Barros. Vamos para a análise do jogo. Vamos para a análise do jogo. Queria saber do Cássio Ângelo o panorama dele da partida, o que ele achou desse resultado de 1-1 entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Acho que o Corinthians saiu no lucro com esse empate. Porque o São Paulo foi melhor em grande parte do tempo. São Paulo, quando acelerava o jogo, ele tinha a possibilidade de trocar passe na intermediária da equipe do Parque São Jorge e levava perigo. Foi assim no primeiro gol, um gol de jogada construída, foi assim no segundo gol, o que foi anulado, se eu não me engano, do garoto Caleri lá,
que realmente ele estava na posição de impedimento. Mas faltou para o São Paulo um pouco mais de ambição nesse jogo para buscar a virada. Eu acho que era totalmente possível para a equipe do Morumbi ir buscar esses 3 pontos, quebrar o tabu, dar moral para a equipe do Dorival Júnior. Como eu venho repetindo aqui, Dorival Júnior chegou para trocar o pneu com o carro andando. E a cada jogo que a gente faz aqui, no Meio Armadores, eu consigo ver uma evolução na equipe do São Paulo. Hoje foi mais uma vez a defesa foi o destaque. Se não fosse o pênalti ali em cima do Wesley, o Corinthians não teve uma sequer jogada construída em cima da defesa do São Paulo. E hoje eu também vi uma equipe que consegue tocar a bola no meio campo, consegue construir a bola. Muito isso passa pela experiência do Rafinha, abrindo o campo. Então, sai esse gosto amargo para a torcida do tricolor do Morumbi, e esse gostinho de missão cumprida da equipe do Luxemburgo, que era não perder para o São Paulo, não perder esse tabu e aumentar ainda mais a crise lá no Parque São Jorge. Agora são 4 jogos do Luxemburgo, nenhuma vitória. Já são aí empate com Fortaleza, derrota para o Del Valle, derrota para o Botafogo, empate com Fortaleza e São Paulo. Pois é, o São Paulo mantém-se ali nas primeiras colocações, na primeira parte da tabela, com o empate. Tinha a chance de chegar mais próximo ali dos primeiros colocados, não aproveitou. Está ali com 9 pontos, ao lado de Cruzeiro, Atlético Paranaense e Flamengo. Cruzeiro e Atlético que jogam mais tarde, clássicos, né, locais. Cruzeiro contra o América e o Atlético recebe o Curitiba para fazer o Atletiba. Então São Paulo está ali na 10ª posição no momento na tabela, aguardando aí resultados de Cruzeiro e Atlético que podem aí abrir uma certa distância. Agora, o jogo, apesar dos dois times, né, numa grande partida do São Paulo e, né, o Corinthians sobrevivendo ao jogo, a gente não pode deixar de falar da arbitragem, que foi um destaque na partida, um destaque negativo. O seu Bruno Arleu de Araújo, horroroso, um árbitro que extremamente fraco, deu cartões a rodo no primeiro tempo. Interessante que no primeiro tempo ele distribuiu o cartão, no segundo ele não distribuiu um cartão sequer. Então não sei o que acontece, falta de critério absurda do cidadão, que foi um destaque negativo para mim. Eu achei que não foi pênalti no lance, não sei o que o Adiel acha. Tem o lance do Caleri ainda no segundo tempo, que ele marca falta em cima do Fagner também de maneira esquisita, porque para mim foi lance normal. A arbitragem hoje é um destaque, Adiel. Negativo. Mais uma vez, né? Mais uma vez, e é chato a gente ter que falar que o árbitro é o destaque da partida. No lance do Caleri, eu acho que não foi gol, viu? Desculpa, eu acho que não foi falta, Estevão. O Fagner pulou e quando eu acho que, assim, os dois jogadores estão no ar, não tem falta, porque não tem como desequilibrar o cara. É a disputa da bola. Se fosse no chão, é porque o Fagner é menor que o Caleri. E quando o Caleri pulou, ele pulou com os braços abertos. O Fagner foi com a costa na mão dele e para mim foi lance de jogo normal. Na visão do juiz não foi. Ele tem o VAR. Susto, ele não estava em cima desse lance. Mas aí o VAR, onde é que tá, né? Fica esse detalhe, onde é que o VAR tá nesse momento? Poderia chamar para revisar? Poderia. Não fez? Por quê? Vamos ver o que rolou na conversa quando a CBF divulgar os autos aí. Agora vamos falar do lance do pênalti. O lance do pênalti, eu acho que ele, mais uma vez, marcou no susto, mas esse pode... Se a gente falasse que fosse pênalti, muita gente concordaria. Se a gente falar que não foi pênalti, muita gente também concordaria, porque o Rafinha está com o braço muito aberto e o Wesley vinha no movimento. Foi forte para derrubar o Wesley? Não foi. E se ele não marcasse, eu também concordaria, entendeu? Então, assim, o lance do pênalti, eu acho que o VAR deveria ter chamado e ele poderia ter tomado uma decisão melhor, com base na revisão do VAR. Eu falo isso, Estevão, porque já teve muito menos pênalti que não foi marcado e muito mais pênalti que foi deixado, e acho que o Cássio pode falar melhor sobre isso do jogo lá do Vasco. Teve muito mais pênalti que não foi marcado e muito menos pênalti do de hoje
que foi marcado. Então existe uma falta de padrão na arbitragem brasileira e isso prejudica não só o jogo de hoje, como o campeonato todo, viu, Estevão Barros? Exatamente, o Bruno Arleu. Inclusive, vale fazer aqui uma outra menção aqui nesse clássico, e ficou paralisado aí por alguns minutos devido a cânticos homofóbicos da torcida do Corinthians. Inclusive, a CBF disse no começo do ano que esse tipo de coisa não seria tolerada. Vamos ver aí quais serão as medidas tomadas contra o clube de Itaquera, né, já que não é a primeira vez que isso acontece, que o São Paulo vai lá e recebe esse tipo de canto, da mesma forma que também outros episódios aí aconteceram no futebol brasileiro, não só de homofobia, mas de racismo. Também veremos o que acontece. Agora, apesar da arbitragem ruim, acho que o São Paulo fez um bom jogo em Itaquera, apesar do resultado, jogou contra 12, a gente tem que dizer isso aqui, né, porque o Bruno Arleu hoje... Você não diga que ele favoreceu o Corinthians, porque ele também errou em alguns lances pro Corinthians, mas os lances mais capitais... Ele só é ruim mesmo. Exatamente. Os lances capitais ali, tomada de decisão, critério, tenebroso esse cidadão. Acho que fica aí, pelo menos, a postura do São Paulo hoje dentro do Clássico. Entrou pra... como deve ser tratado um Clássico, fez um bom futebol no primeiro tempo e, infelizmente, não conseguiu o resultado graças à operação que sofreu do cidadão. E agora vai ter pela frente as duas equipes, nós vamos concentrar aí seus esforços para a Copa do Brasil. As duas equipes jogam já no meio de semana. O Corinthians vai até Belo Horizonte para jogar contra o Atlético Mineiro, isso no dia 17, na quarta-feira, o jogo a partir das 9h30. E o São Paulo também na quarta-feira, só que mais cedo, às 8h, vai até Recife para encarar o Sport. Dois jogos complicados aí para as equipes. Mas olhando o que foi o jogo de hoje, Cássio, o São Paulo tem uma perspectiva muito mais, apesar de ter um adversário também que vive um bom momento, que é o Sport, um rival de Série B, o São Paulo acho que tem uma perspectiva melhor para esse confronto do que o Corinthians diante do Atlético, né? Que talvez seja um adversário que até permita mais, mas hoje a equipe do Corinthians não mostrou nada, né? O Atlético que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro, já emendou aí uma sequência boa, vencendo o Atlético Paranaense, vencendo ontem o Internacional também, pontos importantes. Mas o São Paulo vai ter um jogo difícil contra um adversário que vem embalado, apesar de ter perdido a Copa do Nordeste nos pênaltis, mas é um trabalho muito interessante lá do Anderson Moreira, forte equipe para subir da Série B. Então eu acho que teremos um bom jogo lá entre São Paulo e Sport. Mas, como você falou, Estevão Barros, se você me permite também falar aqui um pouco sobre a arbitragem, o árbitro que apitou Fortaleza e São Paulo já estava apitando ontem, Fly Bahia, Bruno Arleu de Araújo, que cansou de se meter em polêmica lá no Rio de Janeiro, é árbitro de Série A, e fica difícil, cara. De verdade mesmo, a gente que gosta do futebol como um todo e tem uma paixão pelo nosso clube, mas a gente preza pelo futebol primeiramente, depois vê a nossa paixão como torcedor. Esse é o regimento, é o intuito do Meio Amadores e isso que baliza aqui o nosso trabalho. E é triste, cara, ver que tem tanto hábito ruim com o apito na mão, faz um estrago muito grande aí. A gente viu hoje aí o São Paulo sendo prejudicado, o Corinthians não tem nada a ver com isso e sai com um ponto de lucro, embora o Luxemburgo tenha muito que trabalhar e quem sabe, né, se vai ser ele também. É verdade, né, o Luxemburgo aí tá no seu, estreou contra nossa, me perdi completamente no tempo agora. Mas o Luxemburgo aí chega na sua quarta partida, é isso mesmo, Adiel? Sim. É isso mesmo. Foi Fortaleza, foi Del Valle, Fortaleza. Em casa. Aí teve Botafogo e agora São Paulo. E sem vitória, então. Difícil aí o começo de trabalho do professor Luxemburgo. Verdade que ele chegou agora e teve pouco tempo para treinar, assim como o Dorival também, muitas viagens. Mas precisa ser feito algo rápido já, porque daqui a 2 semanas a equipe do Corinthians tem um jogo decisivo
contra o Del Valle fora de casa, que pode aí praticamente selar a eliminação da equipe na Libertadores. Claro que depende ainda de outros resultados, mas a equipe do Corinthians vive aí um momento bem ruim e vai brigar aí contra essas equipes para tentar se classificar na Libertadores. O cobrador de churrasco tá aqui feliz porque ele ganhou lá, hein? Deu green, ele ganhou no under 2,5. Tinha apostado em poucos gols e se deu bem. Falou que tinha até ido dormir achando que ia perder. E aí ele viu o resultado, comemorou e green nessa linda rodada. Under. Então tá feliz aí o cobrador de churrasco com o resultado. Vamos então para nossas notas. Não sei se o Cássio Ângelo caiu, se ele teve algum problema. Ele está ausente aqui da chamada. Eu tô tendo problema só com a minha câmera, seu Estevão Barros. Tá. Eu não sei o porquê, eu já vim aqui na configuração dos nossos aparelhos e eu não sei mesmo o que está a ocorrer. Mas você está na chamada, então. Posso puxar as notas, né? Sim, sim. Você me ouve? Ouço. Transmissão também. O Brasil te ouve. O Brasil te ouve, Cássio, não só eu. O Adiel, a gente, né? Ele te ouve também. Mas... enfim. Não sei se é tão importante assim. Vamos então para as notas da rodada da partida de hoje. Começando então justamente com a nota do Corinthians, Adiel Reis, o time que era o mandante na partida de hoje. E quero saber a sua avaliação da equipe alvinegra. Claudicante, como diria Cássio Ângelo, mas hoje foi uma atuação horrorosa, deu sorte de um pênalti ali. E um destaque interessante, Estevão, que antes de eu fazer a nota, e é muito por causa disso, viu? O zagueiro Murilo, em toda essa crise que o Corinthians está passando, ele vem sendo destaque. É um zagueiro jovem, é rápido, é alto, ganha bem na bola aérea. E em muitos momentos foi decisivo ali para o Corinthians não ter dado chance para o São Paulo finalizar. Por tudo isso que aconteceu no jogo, pelo empate, eu vou colocar aqui nota 4 para a equipe do Corinthians, porque saiu no lucro, viu? Poderia ter perdido em casa e seria um clássico, seria a quebra do tabu, mas não aconteceu, então nota 4 para o Corinthians hoje, no majestoso. 4 para a equipe do Corinthians. Cássio Ângelo, sua nota? 2. Corinthians eu não vi padrão tático nenhum do Luxemburgo. Muita facilidade que a equipe de São Paulo tinha para tocar a bola na intermediária, foi assim que infiltrou para fazer o primeiro gol. Eu acho que algumas escolhas do Luxemburgo ainda são erradas. Eu não entendo por que o Christian Barleta não vai para um jogo, depois é a primeira opção a entrar e depois é sacado do time. O garoto Matheus Araújo entrou bem contra o Fortaleza, mas não jogou bem contra o Botafogo. E aí volta o Yuri Alberto. Sei que ele chegou com pouco tempo de trabalho, mas parece que ele está fazendo as escolhas baseado em um jogo só que o atleta faz. Não está dando sequência para essa equipe do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo. Isso está refletindo no resultado. Hoje, o Adson voltou a figurar ali no time devido à lesão do Wesley, mas está difícil o Corinthians achar um padrão tático. Foram 4 técnicos em 10 dias. O Corinthians vai penar nesse Campeonato Brasileiro, vai penar. É duro dizer isso, mas é a realidade. Talvez com a volta do Renato Augusto vai ter um grande up aí na parte técnica, mas até aqui praticamente a equipe do Corinthians não existe, por isso eu dou um 2 hoje para ela. 2, então, a nota do Cássio para a equipe do Corinthians. Eu vou com 1, e esse 1 ponto é para o único jogador do Corinthians que tentou fazer alguma coisa, que foi o Roger Guedes. Fez o gol do Corinthians e ofensivamente era um dos poucos que tentava ali se movimentar, criar alguma jogada de perigo, bagunçar com a defesa do São Paulo, mas ainda assim uma andorinha só não faz verão, como o Cássio diz aqui muitas vezes, esse ditado que ele tá lançando aí, muito bom inclusive, Cássio, parabéns. Obrigado. Será que vai pegar esse? Eu acho que vai, amigo, acho que vai. O Brasil em breve estará na boca do povo. E ele tentou, mas não conseguiu, né? Ser pouco efetivo. São Paulo pouco cedeu finalizações à sua própria meta. E o Roger Guedes foi o autor do gol de pênalti que, bom, na arbitragem a gente já comentou um pouco e vai
comentar mais ainda, mas o Roger Guedes merece aí esse 1 ponto que é a nota do Corinthians em função a Roger Guedes. Adiel Reis, agora eu quero saber a sua nota do São Paulo. O São Paulo, pelo primeiro tempo, merecia muito mais do que a nota que eu vou dar, viu? Mas eu acho que no segundo tempo caiu de rendimento. E fica aqui o destaque, Estevão, para o Luciano. Vou deixar para você falar, mas eu quero entender por que um jogador como o Luciano, que não vinha fazendo uma boa partida, ficou praticamente 90 minutos dentro de campo. Então é muito estranho isso que aconteceu. O Caleri que vinha, não se tira o Caleri de um jogo desse. Isso aí eu vou colocar na conta do Dorival, mas mais pra frente. Tá, pois é, mas aí isso prejudica o desempenho do time, porque aí um jogador a menos praticamente deixa sobrecarregado Michel Araújo, que saiu, deixa sobrecarregado Gabriel Neves e o próprio Pablo Maia. Mas num todo, o São Paulo fez uma boa partida, merecia sair com a vitória, mas não saiu. Faltou mais finalizações de fora da área. Resumindo, nota 7 para o São Paulo hoje, Estevão Barros, no Clássico. Poderia ter saído com a vitória, viu? Acho que faltou um pouco mais de ousadia do próprio time. Às vezes o treinador fala, volta e marca, o time sente que dá para ganhar o jogo e ignora totalmente a orientação do treinador e vai lá e ganha a partida. Nota 9? Faltou isso. 7. 7. Tem 2 pontos a mais aqui, tô viajando. Cássio Ângelo, a sua nota pro São Paulo. Nota 5 para a equipe do São Paulo. O 5 é pelo padrão tático que o Dorival está dando pela equipe. O 5 é pela defesa, que está bem montada, está bem consolidada. Eu acho que o Beraldo e o Arboleta já estão se completando, já estão pegando ritmo de jogo. E eu não dou mais pela falta de apetite da equipe do São Paulo. Faltou mais gana para o São Paulo hoje ir para cima, tentar uma jogada individual. Cadê o chute do Pablo Maia contra o Internacional? Isso, claro, é um exemplo. Quando o jogo está difícil, ele foi lá, meteu um chute de fora da área, arriscando. Cadê a puxada de contra-ataque do Caleri? Então, por essa falta de gana de ganhar, eu vou dar um 5 para a equipe do São Paulo. 5, então, a nota é do Cássio. Vou colocar um 6,5 para a equipe do São Paulo. Fez uma boa partida no primeiro tempo, gostei do São Paulo, mas acho que tem que fazer aqui uma ressalva, né? Apesar da péssima arbitragem e do pênalti mal marcado, ao meu ver, pelo Bruno Arleu de Araújo, São Paulo não podia, naquela altura do jogo, nos acréscimos do primeiro tempo, se lançar o ataque como fez. Então é um vacilo muito grande da equipe, que deu essa oportunidade de contra-ataque pro Corinthians. Sai o pênalti, e ao meu ver não existiu, mas o São Paulo deu essa brecha. E na segunda etapa eu concordo com o Cássio, a equipe entrou claramente pensando em empatar o jogo. Tinha o controle, tinha mais a posse de bola, mas faltava aquela vontade, aquela volúpia, aptidão para conseguir para querer a vitória, né? O São Paulo preferiu o empate, controlou o jogo, anulou o Corinthians, mas podia ter feito mais em Itaquera e finalmente ter quebrado o tabu. Não aconteceu, fica aí para o próximo ano, ou de repente aí, se as equipes se encontrarem, seja numa Sul-Americana ou numa competição nacional, Copa do Brasil. Mas no momento segue o tabu. Itaquera, nota final, então 6,17 para o São Paulo. Agora chegamos à hora de avaliar os técnicos, e começamos então pelo Vanderlei Luxemburgo. Qual a sua nota aí pro Pofechou? Vanderlei Luxemburgo merece 1,5. Ele não tem padrão de jogo, o padrão de jogo é tocar a bola no Fausto Vera e o Fausto Vera lançar pro Roger Guedes. Tá virando igual Cantilho pro Gustavo Mosquito. Estranha a situação, que eu queria saber o que acontece no treino do Corinthians, porque ele não consegue escalar o mesmo time e repetir, já são 4 partidas, 4 times diferentes. Estranha a situação do Corinthians. Preocupante. E Luxemburgo precisa saber conhecer o seu time. Tem pouco tempo de treinamento, ok. Se tem pouco tempo de treinamento, repete o time e vai moldando as peças aos poucos. Então acho que está faltando um pouco de análise, e ele que falou na coletiva lá, que trouxe tecnologias para o futebol, está na hora de usá-las, né, Luxemburgo? Porque do jeito que tá, meu amigo, só lançando bola pro Roger Guedes, ele sozinho não faz nada, viu?
1,5 para o Luxemburgo, Estevão Barros. 1,5 então, a nota do Adiel para o Luxemburgo. Cássio Ângelo, sua avaliação do técnico corintiano. Eu falei há pouco que o Luxemburgo não tem critério, ao meu ver. As substituições a cada jogo é uma, a cada jogo é um jogador que performa dentro de campo na equipe do Corinthians. Mas hoje eu esperava mais do Luxemburgo. Pelo treinador que ele é, de motivar o elenco, de motivar o grupo, eu achei que o Corinthians conseguiria se superar dentro da crise que está vivendo. Mas foi o mesmo Corinthians de sempre, um Corinthians apático, um Corinthians que tem a bola, não sabe fazer com ela, um Corinthians que depende de uma jogada só, como falou o Adiel, ou é uma jogada só ou é um caso fortuito que vai acontecer, como foi no lance do empate contra o Fortaleza. Aconteceu já 2 vezes, mas é pouco para a equipe campeã mundial em 2012. É pouco para a equipe campeã brasileira com Carille, depois com o Tite. É pouco o maior campeão da década passada. Então, por isso, eu vou dar 1 para Vanderlei Luxemburgo. Cara, eu vou acompanhar o Cássio nesse 1. Eu tinha pensado em dar 0. Porque se a gente for olhar o que era o Corinthians do Lázaro, e aí o pouco tempo com o Cuca, que não dá pra gente fazer uma avaliação, até chegar no Luxemburgo, o Corinthians piorou. Então, pra mim, o Luxemburgo hoje merecia um 0, mas no segundo tempo a equipe do Corinthians também conseguiu defensivamente fechar os espaços, não correr mais tanto perigo quanto conseguiu no primeiro tempo. Então, esse 1 aí pela organização minimamente que mostrou na segunda etapa defensiva, mas de fato hoje a equipe do Corinthians, acho que de todas as que fez com o Luxemburgo, essa foi a pior. A equipe não se achava no primeiro tempo, marcação ruim, ofensivamente não tinha nada de bom, e agora no segundo tempo até conseguiu se organizar defensivamente. Então, para mim, a equipe do Luxemburgo, desses jogos que ele vem fazendo, isso foi o pior e vem caindo, né? Contra o Del Valle foi ok, perdeu no detalhe. Depois contra a equipe do Fortaleza também ali, numa sorte, a equipe acabou conseguindo um empate. Contra o Botafogo, um vareio. E agora contra o São Paulo não perdeu por circunstâncias que... detalhes também, né? Arbitragem ruim, enfim. São Paulo largou do segundo tempo também, então 1 para a equipe do Vanderlei Luxemburgo. E chegamos ao Dorival Júnior, Adiel Reis. Sua avaliação para o Dorival. A nota final do Luxemburgo, 1,17. É o máximo que ele merece, tá? Dorival Júnior, eu não entendo algumas equipes do Dorival Júnior, isso acontecia no Flamengo também, que com o jogo na mão, às vezes ele recuava mais o time e acabava por passar perigos assim desnecessários. E o time é reflexo do treinador. Pelo primeiro tempo, pela tática que ele armou, pela forma como o time se comportou jogando fora de casa, merecia um 9 ou talvez um 10. Mas aquele contra-ataque, Estevão Barros, faltou pulso do treinador ali naquele momento, viu? Bota o time para trás, falta 1 minuto para acabar o primeiro tempo, o treinador poderia ter orientado de uma forma diferente. No segundo tempo ele fez alterações e deixou o Luciano em campo. Então, por tudo que aconteceu, pela falta de gana do São Paulo de querer ganhar no segundo tempo, eu vou dar 6,5 para o Dorival Júnior, porque ele melhorou a defesa. A defesa do São Paulo hoje é quase intransponível. Mas o ataque, e eu vou poupar o meio de campo, que fez uma ótima partida, mas o ataque hoje deixou a desejar. O Corinthians cedeu espaço para finalização, e quem estava finalizando de fora era o Rafinha, quem estava finalizando era o Gabriel Neves. Teve uma finalização do Caleri que passou perto ali no primeiro tempo. Então acho que o São Paulo deixou de cruzar, mas bola na área, mas aí parou de chutar também. Então foi muito toque de bola e pouca ofensividade. Isso é reflexo de Dorival Júnior. 6,5. 6,5 então para o professor Dorival. Cássio Ângelo, sua nota. Vale a mesma coisa que eu falei para a equipe do São Paulo. Já tem um padrão tático, já tem ali uma defesa bem consolidada com o Arboleda e o garoto Beraldo. Mas acho que a frase do Luxemburgo, para mim, resume o que é o trabalho o que foi o segundo tempo da equipe de São Paulo. O medo de ganhar o medo de perder tirou a vontade de ganhar da equipe do Dorival.
ele também não é culpado de alguns detalhes, como que eu citei há pouco, que é o chute de fora da área do Pablo Maia, que teve contra o Internacional, que é o Rafinha passar e ir no fundo, como ele fez no primeiro tempo e deu certo. Essas jogadas individuais, essas tomadas de decisão que às vezes o treinador não tem que opinar nisso. Isso é do jogador, isso é a vontade de ganhar, isso é querer fazer história, vencer o Corinthians na Neoquímica, levar os 3 pontos, bater no peito e dizer que aqui é o tricolor do Morumbi, aqui é tricampeão mundial. Faltou isso para os jogadores do São Paulo. Isso o Dorival não tem como colocar na equipe. O espírito de vencer vem desde a base, vem da pessoa, e isso não passa pelo treinador, mas o que passa pelo treinador é deixar o Luciano andar em campo, deixar o Rafinha, que não estava legal no primeiro tempo, tirar o Michel Araújo no melhor momento, colocar, insistir em Marcos Paulo, insistir em Pedrinho, jogadores que, não, com todo respeito ao CPF, mas criticando o CNPJ onde ele recebe, não dão mais para essa equipe do São Paulo. Já passou o tempo. E deixar Ray Ramos no banco, que poderia ser uma alternativa interessante. Insistir com o Caio Paulista até o fim. Então, por isso, o Dorival acaba tirando os méritos do bom trabalho que ele está fazendo até aqui. E por causa disso, eu vou dar um 5 para ele. 5. Eu vou fechar na nota 6 também. Por 2 motivos. Eu dei 5, tá? Ah, sim, tudo bem. É que o Adiel deu 6,5, aí eu tô no 6. Eu vou de nota 5, tá. Porque... Não era 6? Não, foi de 6. É porque, enfim, eu falei... Eu vou fechar no 6. Não, de 5, depois ia fechar no 6. Não, eu falei que ia fechar no 6, desde o início. Nota 6 porque por 2 motivos. O primeiro, pela apatia do segundo tempo, acho que podia ter feito mais. O Corinthians estava com a pressão enorme. E estava perdido em campo, não mostrou nada de bom em nenhum momento do jogo. Ele podia ter mais essa vontade de ganhar, mas acabou optando pelo empate, o que na final é um resultado bom olhando o campeonato, mas poderia ter encerrado de vez o tabu em Itaquera e dado alegria para o torcedor. E o outro fator que me faz tirar pontos do Dorival é a permanência do Luciano em campo, que é simplesmente inexplicável. Porque o Luciano andou o jogo inteiro. São raros os lances que o Luciano contribui ofensivamente para a equipe. Não consegue criar uma jogada de perigo, fazer uma tabela, algo que realmente justifique a manutenção dele em campo. E ele ficou ali quase que a partida inteira, saiu nos acréscimos. E ele substituiu o Caleri ao invés disso. Para mim não faz o menor sentido. O único jogador que consegue atrapalhar os zagueiros, leva mais perigo, a equipe adversária saiu do jogo e o Luciano continuou andando em campo. Deu um chapéu no meio campo do Corinthians lá, nem sei se foi pra cima do Maicon, do Juliano, enfim, foda-se também. Mas fez só isso no jogo e só. De resto, começou segura demais a bola quando não deve, penteia demais, enfim, é uma temeridade esse cara em campo e ele continua lá. Então, pra mim, nota 6 pro Dorival. No final, ele ficou com uma nota 5,83. Acho que tá justo aí pro que foi o jogo. Agora Paulo Duarte Luxemburgo, né? Paulo Duarte Luxemburgo, regrute então pro Dorival Júnior. Mas pela exclusão, né? Porque acabou que no final nenhum dos dois técnicos foi brilhante hoje. Arbitragem, Adiel Reis. 0. Estragou o espetáculo. O gol do São Paulo, ele poderia ter revisto, e a nota para arbitragem todinha, viu? Poderia ter se chamado no segundo gol do São Paulo, poderia ter chamado no pênalti, um monte de cartão amarelo no primeiro tempo, nenhum no segundo tempo, falta de critério em algumas faltas, enfim, conversa demais. Tomou uma atitude legal no momento dos cantos homofóbicos, mas aí eu acho que é obrigação dele, viu? Tinha que cumprir a regra, já tinha deixado de cumprir várias outras regras, então o destaque positivo mesmo, olha, é muito estranho a gente destacar positivamente a arbitragem por ter cumprido a regra, viu? Que ele paralisou a partida nos cantos homofóbicos, mas aí ele deixou de rever o gol do São Paulo, deixou de rever o pênalti, deu um cartão amarelo ali pro jogador do São Paulo numa disputa de jogo contra o Yuri Alberto, e aí deu outro cartão amarelo pro Caio Paulista numa outra jogada, que para mim não era de cartão amarelo.
Eu não sei se o Fagner ele foi amarelado, mas se não me engano foi no primeiro tempo. E aí, só isso. Falta de critério que ele teve, eu não vou ter. Nota 0. Arbitragem péssima hoje, Estevão Barros. 0, então, a nota do Adiel. E a sua nota, Cássio Ângelo? Respirar que é para não derrubar aqui a live. 0. Parlapatão em campo, deblaterando toda hora ali. Aí o Luxemburgo abre o braço, o Luxemburgo vai reclamar? Nada. Sequer olha pro Luxemburgo, porque o cara tá de terno, tá bem vestido. Aí o garoto Silvestre, filho do Dorival, vermelho direto, porque é um menino mimado. Aí ele dá cartão amarelo pro Rafinha, dá cartão amarelo pro Arboleda, e dá cartão amarelo pro Fagner, dá cartão amarelo pra não sei quem, no primeiro tempo logo. Aí ele vem pro segundo tempo, o critério dele é, não posso mais dar cartão, senão eu vou me complicar lá na frente. Porque se eu expulsar um aqui, eu vou ter que expulsar um ali, aí o jogo vai ficar pegado, eu vou perder a mão. Ele foi se complicando durante a partida. Ele deu tanto cartão amarelo que ele ficou amarrado. Árbitro ruim é assim mesmo, dá cartão e aí fica amarrado para dar o segundo amarelo depois e fica com medo de dar o cartão. E por causa disso foi prejudicial. Aí o VAR, que é a tecnologia, vamos implementar a tecnologia que é para diminuir o erro no futebol. O VAR lava a mão. Sabe por quê? Porque a regra também ela é arbitrária. A regra diz que é a interpretação do árbitro. Aí qualquer coisa o VAR se esconde. Não, isso aí não é lance de interferir o VAR. Isso aí é lance interpretativo do árbitro. Se ele chama, diz assim, cara, vem ver. Não fala assim, eu acho que foi, eu acho que não foi. Se é lance interpretativo, só chama ele. Vem ver aqui o VAR, para ver. Só vem ver. Para ver se tu mantém a decisão, se tu vai tirar. Mas não, é árbitro fraco. Aí é aquela coisa que eu falei há pouco. A certeza que esses árbitros vão continuar ruim é porque vai ter impunidade. O árbitro que prejudicou Fortaleza e São Paulo apitou ontem. O Wagner do Nascimento do Rio Way vai apitar outro jogo sábado, pode até apitar a Copa do Brasil nesse meio de semana. Não vai acontecer nada com eles. Nada. Troca o presidente da confederação, sai salve Espínola, entra não sei quem, não sei o quê. Mas a arbitragem continua ruim, cara. É o material humano que é ruim. E a confederação lava as mãos. Se tem alguma pressão no final do campeonato, troca. Só troca o diretor de arbitragem, mas vão continuar os mesmos árbitros. E aí a gente tem que ficar de olho, porque os melhores estão se aposentando. Aquele que apitou ontem Palmeiras e Red Bull Bragantino já é veterano. Rafael Claus já é veterano. Esses aí uma hora vão parar. E aí essa safra que vai substituí-los, eu não vou falar aqui, mas o jogo lá do Vasco e Santos foi uma tragédia. 3 pênaltis, claro, pro Vasco, fora um gol que foi tirado. Pois é, a arbitragem é ruim em todos os cenários. Enquanto a gente, nesse pós-jogo aqui, eu dava uma analisada também, uma olhada no Twitter. Também tem reclamação no jogo do Grêmio e Fortaleza. Ou seja, sobrou pra todo mundo hoje a arbitragem no Brasil. Não vamos nem falar do jogo de ontem entre Bahia e Flamengo, porque foi um escândalo também. Então a arbitragem no Brasil vive um dos seus piores momentos, como o Adiel bem colocou aqui. Um momento tenebroso da arbitragem no futebol brasileiro. Não é de hoje, mas acho que a gente está chegando aí no auge, né, da incapacidade, da incompetência da arbitragem. Realmente um momento muito ruim. E eu acompanho os senhores na nota e também coloco um 0 aqui, porque o Cássio falou muito bem na questão dos critérios, né? Ele distribuiu o cartão no primeiro tempo e depois parou. Expulsou o Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival, na primeira que ele reclamou, e o Luxemburgo lá em cima pressionando. Então, assim, é complicado. O lance do pênalti, pra mim, não inexistiu. Pra mim foi inexistente o pênalti. Não foi um lance de jogo ali. O Rafinha divide no corpo do Wesley. Lance normal. O Wesley percebe que já não vai conseguir nada com a jogada e se joga. E aí no gol do Caleri, ainda no primeiro tempo também, que ele anula de maneira esdrúxula. Ele nem esperou o lance ser concluído, ele já marcou a falta para não dar nem tempo do nosso querido Riway chamar lá no VAR, porque certamente voltaria atrás a decisão, porque não foi nada. O Fagner perde no lance, é mais baixo na estatura, o Caleri sobe, mais forte fisicamente, ganha. E o nosso querido árbitro não entendeu dessa forma, prejudicando o São Paulo. Então, nota 0 aí para a equipe de arbitragem, que tem uma lista aqui, são 500 pessoas e nenhuma delas presta. Realmente impressionante
a arbitragem na CBF é um verdadeiro cabide de emprego, né? Quantidade de assistente que tem, de VAR, então nota 0 aí pra equipe de arbitragem, que hoje foi muito ruim. E errou também pro Corinthians em alguns lances, deu cartão de maneira equivocada para alguns jogadores, marcava falta no grito, enfim. Tenebrosa a arbitragem do Bruno Arleu, que é um muito ruim, viu? Não sei nem se ele é árbitro FIFA, eu tô me recordando aqui, eu lembro de ter visto um brasão da FIFA. Olha, a FIFA também, hein, meu? Uma farsa. Canalha. Não, que credencia a CBF. Ah, então, bom, enfim. Vamos parar por aqui. Mas isso aí viu ele na Copa? Esses aí não vão pra Copa. Graças a Deus, né? Porque, pelo amor de Deus, a FIFA tem o mínimo de juízo, né? Apesar de ser uma farsa. Não, quando chega lá na FIFA, ele barra esses nomes. No máximo que Wagner Way, Fabrício Magalhães conseguem um assistente de VAR em Copa do Mundo, isso com muita insistência da CBF. É isso, então a arbitragem no Brasil vive um momento claudicante, Adiel Reis, e agora eu quero saber a sua nota para a partida de hoje. A partida podia ser melhor, mas podia ser pior. Eu vou dar um 5 para a partida, porque o Corinthians jogou mal. Só que quando o Corinthians jogou mal, o São Paulo não conseguiu quebrar o tabu. O Corinthians jogando mal, no lucro, um empate. Treinadores mexendo bem, mexendo mal. É um 5, Estevão Barros. Nem fedeu, nem cheirou, viu? Nem barro, nem tijolo. 5. Então, nota do Adiel. Cássio Ângelo, sua nota. Em protesto eu voto 0, porque para mim a arbitragem interferiu no resultado da partida, atrapalhou o trabalho de Corinthians, atrapalhou o trabalho de São Paulo. A gente não pode aqui cravar que o resultado seria a vitória do Corinthians, seria a vitória do São Paulo, mas que esse resultado com certeza foi manchado. Então por isso para mim é um 0, seu Estevão Barros. 0, eu acompanho o Adiel no 5. Acho que a partida no primeiro tempo foi boa, mas na segunda etapa caiu. As duas equipes já estavam muito empenhadas em não perder, e aí, quando as coisas vão para esse caminho, fica difícil de assistir. Então, nota 5 aí, nota final 3.33. Vou dizer que tá justo, mas é que o Cássio foi enfático na sua crítica, então a nota acabou pesando aí no ponto 3. Foi uma nota de protesto. Eu não acho que o jogo foi tão ruim assim, não. Até gostei do jogo, primeiro tempo movimentado, segundo tempo muito truncado, como é um clássico. Mas pelo protesto contra a arbitragem, eu vou manter minha nota 0. Então, tá certo o Cássio protestando aí, nota 0 pela atuação da arbitragem. E agora chegamos à premiação Jobson e Astronauta. Aí a gente se anima, né? Até a gente se apruma aqui na cadeira. Eu só queria dizer que na transmissão oficial da partida, quem recebeu o prêmio de craque foi o Roger Guedes. Vocês concordam com essa indicação? Não. Então... É porque tem o voto popular, né? Aí o comentarista joga com a galera. Os especialistas... Estevão, quem tava comentando lá? Era o nosso querido... Diego Rivas e o comentarista Pouquinho, Caio Ribeiro. O Caio vota no Roger Guedes. Roger Guedes não tá nem em campo, ele vota no Roger Guedes. Agora o Diego, me admiro o Diego, coach, empresário, empreendedor. Não consegue analisar uma partida. Enfim, vamos lá. Começa vamos então. Lá pro nosso... Pra ganhar seguidor no Instagram, né? Só pode ser. Começar Gabriel então pelo... Neves. Vai lá. Gabriel Neves. Cara, que partida. Ele disputou com o Michel Araújo ali, até o Michel Araújo ser substituído, mas eu acho que o Gabriel Neves, pela partida que fez, o jogo do São Paulo passava por ele, estava em todos os lugares do campo, na lateral direita, na lateral esquerda. Faltou finalização, mas deixa essa pro Pablo Maia. Na função que ele foi escalado, ele conseguiu exercer muito bem, volante, boa saída, bom toque de bola, estava sempre dando opção pro Arboleda e pro Beraldo. Às vezes jogava entre os dois zagueiros para começar a jogada. Um detalhe interessante, aí dava opção para os dois laterais avançarem, abriu os zagueiros e ele ficava como líbero. Multifuncional esse jogador, viu? Gostei muito dele hoje. Gabriel Neves, esse é o meu voto, Estevão Barros. Cássio Ângelo, seu voto. Eu vou acompanhar o Adiel, mas eu vou por uma menção honrosa ao Gabriel Neves.
Não sei se o Estevão sabe, mas o Gabriel Neves ia ser emprestado ao Vasco. Quando o Rogério Ceni estava lá. Aí machuca o Galopo. A diretoria disse, não, vamos dar uma segurada aqui, porque a gente pode precisar de elenco e as finanças não podem caminhar do jeito que a gente espera. Mas era um jogador escanteado pelo Rogério Ceni, o Gabriel Neves, no começo da temporada. Tinha jogos que nem relacionado era. E hoje, jogador que se mostrou que joga para a equipe, não joga para a panelinha. Se o Araújo termina o jogo, eu votaria no Araújo, que eu sempre uso critério de gol para desempatar. Mas como o Gabriel Neves manteve a intensidade, manteve um bom jogo, e como o Adiel falou, jogador tático que preenche os espaços do campo, eu vou acompanhar o garoto Gabriel Neves. Bom, Gabriel Neves, então, eleito o craque da partida. O jogador de meio campo, volante, fez uma ótima apresentação em Itaquera. Oi? Você ia votar em quem? Cara, eu ia votar nele também. Do lado do Corinthians, acho que é difícil a gente analisar. O Roger Guedes seria o único candidato também. Mas acho que pela partida que fez o Gabriel Neves, ele ia merecer mais do que o Roger Guedes, ao meu ver. O prêmio de Jobson de hoje, filho do trabalho. Então, Gabriel Neves aí, jogador do São Paulo. Agora chegamos ao momento difícil, que é o de astronauta. Eu tenho um indicado aqui. Sei que o Corinthians tem muita gente aí que podia estar, mas eu tenho um indicado. Imagino que vocês já sabem quem seja. Eu sei quem é, Arboleda. Não. Quer tentar, Diel? Começa com Lúcio e termina com Ano. Exatamente. Esse cidadão aqui que veste a camisa 10. Eu, se fosse ele hoje, depois da partida que ele fez hoje, eu teria vergonha. Eu chegaria na diretoria e falaria, eu não tenho dignidade, caráter pra usar a camisa 10 do São Paulo. Tá aqui, devolve. Camisa de Raí, Minas, Marcelinho Paraíba. Usa a 77, a 45, que é mais digna do futebol do Luciano do que a camisa 10. Então, por esses motivos, pela partida nojenta que ele fez hoje, porque em alguns momentos ele pegava na bola, segurava, andava em campo. Eu não sei onde ele acha que tá, mas não tem condições desse cara ser atleta do São Paulo. Principalmente, atleta do São Paulo até tem, mas camisa 10 não dá. Então, o Luciano, pra mim, é o astronauta da partida. Não fez nada, não contribuiu nada ofensivamente. Todas as vezes que a bola chegava nele, era perigo de começar um contra-ataque pro Corinthians. Então, o meu astronauta aí indicado é o Luciano, Adiel. Sim. E o meu voto é só para deixar o Cássio escolher. Eu acho que ele já tem um voto dele, mas eu vou votar no Yuri Alberto para colocar um jogador do Corinthians, pelo menos em alguma disputa hoje. O Yuri Alberto também não fez nada, viu? A única jogada certa dele foi o passe pro Wesley na jogada do pênalti. Só. Não dominou uma bola, não cabeceou nada, não fez uma jogada de pivô. Ele só parava bonito assim, ó. E ficava lá esperando a câmera dar close nele para ver que ele estava correndo e ofegante. Nem suou. Então meu voto é pro Yuri Alberto e vou deixar o Cássio decidir aí. Cara, eu vou decidir logo pra gente não prolongar muito esse martírio, porque tem vários jogadores que poderiam. Eu vou votar no garoto Luciano pela marra que ele tem, Estevam Barros. Sim. Ele usa a camisa 10 e realmente ele acha que ele é um 10, né? Ele acha que ele é o craque que vai desequilibrar a partida, aí dá chapéu no meio do campo, como se tivesse 2-0 pro São Paulo, como se não tivesse pressa, aí quer pentear a bola, quer jogar pro lado. Esse tipo de jogador realmente me irrita, porque é o drible sem objetividade nenhuma. É simplesmente driblar por driblar. E esse tipo de drible não acrescenta em nada na partida para mim. Então, Luciano, mas eu quero fazer uma menção honrosa ao Maicon também, do Corinthians. Correu de um lado para o outro, não fez praticamente nada. Inexistiu na marcação, não construiu jogada. Foi outro que desfilou aí na Neoquímica Arena nessa tarde de domingo. Mas parabéns ao garoto Luciano. Luciano, então, eleito o astronauta da partida, com muito mérito. Pela primeira vez a gente tem os dois jogadores recebendo o prêmio da mesma equipe. Pois é, eu tô tentando lembrar aqui outro caso, mas de fato não me vem à cabeça, cara. Acho que é a primeira vez que acontece. São Paulo aí quebrando um tabu.
Nem o astronauta Nem isso. conseguiu. É. É. Então, São Paulo quebrando um tabu, já que não quebrou em Itaquera, quebrou aqui no programa. Então, a transmissão. Gabi Neves, o Jobson, Luciano, o astronauta da partida. E se encerrou em 1-1, um empate em Itaquera.